Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui apenas meditar aqui, falar de pessoas que oram, né? O que Deus faz, né? Glória a Deus. Aqui eu quero meditar um pouquinho em Daniel 3, verso 1, diz assim: o rei Nabucodonosor, aleluia, Jesus, fez uma estátua de ouro, glória a Deus, cuja a sua altura era de 25 metros e a sua largura de 5,5 metros. Aleluia. E aquela estátua que o rei Nabucodonosor fez, ele convidou os governadores, ele convidou os prefeitos, os reis, e convidou judiciários, muitas pessoas que dizem que é importante. E para Deus importante é aqueles que servem o Senhor de verdade. Glória a Deus. Tem muita gente que diz que é importante e a importância que Deus não tem sobre a vida, né? Glória a Deus. Muitas pessoas que dizem que é importante, mas não tem a sabedoria que vem do alto celestial. Aí você pode me questionar por quê? O que é isso, missionária? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ei, você acha que é de qualquer jeito que você vai chegar lá na glória do Senhor? Sem pregar a palavra? Com vergonha de falar que Jesus salva? Com vergonha de falar que Jesus cura? Com vergonha de falar que Jesus liberta, Ele salva e liberta e transforma e resgata a vida? Vai chegar lá, não. Alai, tu e cantas, nébia. Não é desta maneira que vamos chegar lá. É com a sabedoria que vem do alto celestial. É a sabedoria de Deus, não é a do homem, não. Tem que ter, sim, a sabedoria daqui tem que ter. Nós temos que aprender para explicar algumas das coisas, mas a sabedoria certa para o homem e para a mulher de Deus é a sabedoria que vem do alto, do Pai que fez os céus e a terra. É esta sabedoria que nós devemos buscar. Sabedoria do Senhor. Né? A gente vê lá no livro de Salomão. Lá em Salomão ele diz assim, né? O Senhor pediu que ele pedisse o que ele quisesse. E ele respondeu: quero sabedoria. Glória a Deus. E ele não buscou outra coisa de Deus a não ser a sabedoria do Senhor. E o Senhor deu tanta sabedoria a Salomão. Ele não pediu bens material, não. Ele pediu a sabedoria do alto celestial. E o Senhor deu muita sabedoria para ele. Aleluia. Aí o Senhor olhou para a terra, um homem sábio, dada a sabedoria por Deus, mas precisava da riqueza, dos bens. E o Senhor prosperou
na vida dele por causa da sabedoria que ele buscou do Senhor. Ele buscou primeiro a sabedoria de Deus. Eu creio que ele dizia: Senhor, eu quero ser um homem sábio. Eu quero ter sabedoria para tudo. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha tanta sabedoria que lá teve 2 mulheres que dormiu perto uma da outra. E uma sufocou o bebê, e era todos 2 de uma idade só. Matou o seu bebê. Mas ela não queria ficar sem o seu bebê, pegou o bebê da outra e passou para ela. Glória a Deus, mas olha a sabedoria de Salomão. Na hora que estava brigando, o bebê é meu, a outra não é seu, é meu. E ele, a sabedoria de Deus na vida dele. Me dá esse bebê aqui. Entregou para ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos partir ele no meio. Que quando foi partir, aquela que tinha tomado para ela, para ser bebê dela, e não era dela, ela não importou. Mas aquela que é a mãe de verdade correu e abraçou e disse: não, meu filho, não. Aí ele disse: verdadeiramente a mãe é você. E entregou para a mãe. Olha a sabedoria de Salomão. Né? Disse: não, vamos partir, fica pedaço para um, outro para outro, metade para uma, metade para outra. Mas o nosso Deus, ele faz diferença no homem e na mulher de Deus que busca. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Por isso estamos aqui, nesta manhã, neste dia. Eu não sei aonde vai chegar, mas estou apresentando aqui. Vamos orar depois, né? Vamos tirar um momento de oração, um momento na presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos tirar um momento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fez o céu e a terra. Aleluia. É motivo de nós estar na presença do Senhor, buscando dele, porque ele tem tudo para nós. Aleluia. Glória a Deus. Então ele, com aquela sabedoria, pediu o bebê para partir. Olha como é que o homem de Deus faz. Olha. Aleluia. E nós vamos falar também dos homens de oração. Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi feita aquela estátua de ouro para os homens. Aleluia. Adorar. A multidão adorar. E foi chegando aquela carruagem, aquele povo, para adorar aquela estátua de ouro, feito pela a mão, né? O Nabucodonosor, que era o rei daquele lugar, ele mandou fazer aquela estátua para o povo adorar ele, que a estátua era dele mesmo. Aí o que acontece? Os soldados, estavam tudo de olho, os espias, e aqueles 3 homens não apareceram. E a multidão chegou. A multidão foi chegando. As carruagens, mais carruagens, reis e mais reis, prefeitos e muitos amigos ali daquele rei. E aquele grande banquete para aquele povo participar daquele banquete. Mas o que acontece? O rei Nabucodonosor estava lá. E os espias estavam ali. Estava ali também a policial e muitas pessoas ali, né?
chegou a ponto de pegar o soldado e correu, aqueles que mais almejavam a morte de Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Correu e encontrou com o rei. E o rei temendo. Por quê? Aqueles 3 homens eram os homens obedientes. Eram homens obedientes ao rei. E ele temeu, porque aqueles homens faziam tudo por ele. E quando chegou aquele momento de pegar, crescer aquele fogo da fornalha ardente, o rei disse, pega e joga, ata de pé e mão e joga dentro da fornalha de fogo. Glória a Deus. E aqueles soldados pegaram aqueles 3 homens, ataram de pé e mão e jogaram dentro da fornalha de fogo ardente. Aí o que acontece? Aqueles homens se levantaram, os cordões foram queimados, as correntes foram queimadas, mas sequer nem um fio de cabelo deles não foi queimado. E eles começaram a andar dentro daquela fornalha. E aquele povo, a multidão olhava e via. Mas não jogou só 3 lá dentro, por que está 4 lá dentro? Ei, eu quero te dizer que o Senhor nos livra, Ele nos guarda. Ele queima os laços, Ele corta os laços, Ele queima as correntes. E o povo de Deus é liberto para a glória do nome dEle. Foi isso que o Senhor fez. Aí eles olharam o 4º homem andando lá dentro junto com aqueles 3 homens. E eles gritavam e diziam, não é só 3? Por que agora estou vendo 4? Por que estamos vendo 4 lá dentro? Aleluia, porque o Senhor queimou as correntes, Ele queimou os cordões, aleluia. Ah, Senhor da glória, aleluia. O nosso Deus, Ele age, Ele faz, aleluia. E as correntes foram queimadas, os cordões foram queimados, e as vidas foram libertas para a glória e nome do Senhor, porque aqueles homens estavam na oração, eles estavam ali, Senhor, eu quero minha bênção, é só Tu, Senhor, é quem pode me livrar hoje dessa, porque armaram, Senhor, para mim, mas eu creio que Tu vai fazer, e Deus fez por aqueles homens, porque estava na presença dEle. Ei, eu quero te dizer que é na presença do nosso Deus, que nós alcançamos a nossa bênção, a nossa vitória. É na presença dEle. Foi na presença que aqueles homens de Deus venceu. E aí de vez só eles marchando naquela fornalha de fogo, estava o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor do Senhor, o Pai que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. Ele que fez. Aleluia, é Ele que faz. Então tudo que apresentamos nas mãos do Senhor, Ele age, o agir de Deus é lindo, é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos que for ouvir este canal. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, aqui está, Senhor. Aleluia. Apresentando, Senhor, a cada um que for ouvir esta palavra, que for ouvir esta oração. Pai, entra com a cura, entra com a libertação, entra com a transformação no lar, na família. Pai, vai curando, vai libertando vida, vai transformando, Senhor, vai livrando dos vícios malditos, vai repreendendo as forças dos vícios, vai repreendendo a fúria do inimigo, vai repreendendo tudo aquilo que procura tragar a vida, destruir. Pai, estende as tuas mãos gloriosas, visita o lar, visita a família, vai de contra, Senhor, as vidas que está necessitada neste dia lá, e tu cantas, Débia. Eu não sei o dia que vai chegar, não sei se é à noite, não sei se é amanhã, não sei, Senhor, se é meio-dia, Pai, mas estende as tuas mãos e abençoe este lá que vai assistir este canal de oração. Aleluia, aleluia. Se inscreva, meu
amigo, minha amiga, no Brasil, fora do Brasil, em todos os países. Aleluia, que Deus venha abençoar, livrar, guardar e entrar com providência, repreendendo as forças do mal, de encontro às vidas. Aleluia, eu peço ao meu Senhor e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz para todos que for ouvir.